Boa noite, amados irmãos, e a todos que porventura estejam nos ouvindo nesta hora, nos vendo também, né? Pela graça de Deus, estamos mais uma vez aqui com a palavra de Deus aberta diante de nós. Mais uma vez estamos aqui para meditar naquilo que Deus tem colocado em nosso coração. Cada dia que passa, a saudade aumenta e o desejo de estar reunido com os irmãos, e eu sei que é o desejo de todos. Será uma grande festa quando esta situação se normalizar e nós estivermos juntos, né? Eu fico imaginando que será uma prévia da nossa estada no lar celestial. Assim como nós sentimos saudades agora, também sentimos saudades dos nossos entes queridos. E isso aqui vai ser uma prévia muito longínqua daquilo que nós vamos vivenciar quando estivermos todos juntos na pátria celestial. E aliás, eu quero falar um pouco sobre esse assunto hoje. Vou comentar um pouco sobre isto na hora em que estivermos meditando na palavra de Deus. Eu agora quero convidar os irmãos a que busquemos a presença do Senhor em oração, rogando ao nosso Deus que nos conduza em todos os procedimentos aqui e esteja unindo todos nós pela obra do Espírito Santo. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, amado Pai, somos gratos ao Senhor por nos dar a oportunidade de abrir a Tua palavra, ó Deus, quando em muitos lugares no nosso mundo isto é uma coisa proibida. A Tua palavra tem muitos inimigos espalhados pelo mundo. E nós temos esse grande privilégio, não apenas de poder abrir a Tua palavra, mas meditar nela, transmiti-la para as outras pessoas. Por isso nós agradecemos esta bênção, agradecemos a bênção da liberdade de culto que temos. Agradecemos a Deus o cuidado que o Senhor tem para com a sua igreja, para com cada um de nós. Agradecemos por este momento ímpar, quando nós podemos, ao abrir da Tua palavra, meditar nela. Pedimos a Tua bênção, ó Deus, sobre cada coração, a mente também de cada pessoa que estiver participando conosco, para que, ao final, fale ao nosso coração o Teu Espírito, e não a voz do homem tão somente, mas a mensagem de fé, a mensagem de paz que nós tanto almejamos, venha direto do Teu trono de glória através da obra do Teu Espírito Santo. Esta é a oração que Te fazemos nesta hora, agradecidos em o nome santo e poderoso de Cristo Jesus, o Senhor da Igreja. Amém. Amém. Irmãos, eu tenho aqui um salmo, salmo de número 112. Na minha Bíblia eu tenho aqui um título que é Promessa da Vida Futura aos Piedosos. Como eu tenho a intenção de tocar neste assunto, a questão da pátria que nós almejamos, ela está prometida na palavra de Deus em vários lugares, e este salmo aqui
é uma promessa de Deus aos piedosos. Por piedosos, vocês não devem entender pessoas perfeitas, mas pessoas que buscam a santidade, buscam a piedade diante de Deus e dos homens. E não há piedoso sem que haja a ação do Espírito Santo para convencer sobre a obra de Cristo. Esses são os piedosos, esses são os santos, e não são perfeitos aqui na terra. E esta é a promessa para a igreja, Salmo de número 112, que nos diz assim: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres, e sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes, e se consome o desejo dos perversos, perecerá. Nós aguardamos a pátria celestial. Nós aguardamos uma nova vida. Nós aguardamos a eternidade com Cristo. E um dia, eu vou repetir uma frase que eu uso sempre com os irmãos. Um dia, tudo isso vai acabar aqui na terra. Temos que ter paciência e fé, pois um dia isso vai acabar. E o que vai restar é a bênção de Deus sobre os seus filhos, bênção eterna, uma nova pátria, uma vida futura, que os ímpios não acreditam, portanto não esperam e também não vão alcançar. Há um hino em nosso inário, o hino de número 297, hino 297, que eu gostaria que os irmãos que estão aí com seus inários nos acompanhassem, inclusive cantando conosco. Uma vez que a igreja não está presencialmente aqui comigo, né? Mas a igreja está unida, mesmo em nossas casas, separados fisicamente. Então vamos cantar, vamos louvar o Senhor, vamos glorificar o seu nome. Hino 297. Descendo para o seu Jesus voltar, e o glória de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei, quando enfim chegar o dia
Jesus, eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros há de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas glorioso veio o dia da vitória do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu Rei, quando enfim chegar o dia, com graça de Jesus eu lá estarei. Amém. Essa é a nossa esperança. Esperança daqueles que creem em Cristo Jesus. Irmãos, nós temos pedido aqui que aqueles irmãos que querem solicitar oração da igreja, coloquem no grupo ou nos grupos, para que todos nós possamos orar, né? E eu quero chamar a atenção aqui para o aniversário da Bruna e da Silvana. Elas receberam muitos parabéns, muitas congratulações, e nós ficamos felizes com as nossas irmãs por terem completado mais um ano de existência. Parabéns, em nome de toda a igreja, Deus as abençoe. Nós queremos também pedir oração pela família enlutada do Ronaldo, e primo da Fernanda, né? Primo da Fernanda, da igreja, de uma das nossas igrejas lá em Duque de Caxias. Ele veio a óbito e nós estamos aqui orando, estamos intercedendo pela família, pedindo a Deus que conforte os corações. Ele não tinha, não era idoso, não tinha uma idade tão avançada. Pelo menos pela foto nos dá essa impressão. Eu não o conhecia pessoalmente, não perguntei a idade dele também, mas vínhamos orando pela sua saúde. Também quero continuar pedindo oração pelo esposo da amiga da Aline, que ainda está em recuperação, está se recuperando da enfermidade. A Aline, a filha da Vera, né? A Aline mesmo, né? É a Aline, sim. E também quero pedir que a igreja esteja orando pela filha do presbítero Paulo Campos, da Eliséia, a Débora, né? Vamos orar pela Débora, vamos continuar lembrando da Gisele, que está distante da gente. Vamos orar pela Débora. A Débora está carecendo também das nossas orações. Não vamos esquecer de orar pelos nossos profissionais da saúde. Maria do Socorro, Renata, Roberto Carlos. Vamos orar por esses irmãos e por esta turma que está na frente dessa guerra, dessa batalha. Não vamos esquecer disso. Ok? Vamos também continuar orando por nossos idosos, que os temos na igreja, né? Para que Deus os esteja protegendo. Enfim,
eu não tenho nenhum pedido específico que tenha chegado em minhas mãos, mas o nosso irmão pastor Marcos Agripino, mais uma vez, postou um vídeo pedindo que nós estejamos orando pelos missionários, e não apenas os missionários da nossa igreja presbiteriana, mas, é claro, também pelos missionários que estão levando a palavra de Deus aos 4 cantos da terra. Mas, lembrando disso agora, vamos orar também ao Senhor para que o Senhor abençoe os cristãos, né, lá na China, pois a China tem tomado atitudes assim terríveis contra os cristãos. Nós sabemos que a China é comandada por um partido comunista e que eles realmente odeiam os cristãos. Tem muita gente lá sofrendo, muitos crentes precisando de ajuda em oração naquele país. Então vamos orar, rogando ao Senhor que nos abençoe e que em tudo isso que nós falamos, a graça do Senhor se manifeste superabundantemente em nossas vidas. Vamos orar. Amantíssimo Deus, Senhor nosso, mais uma vez buscamos a Tua presença neste dia, reservado para a Tua glória, para o Teu louvor e adoração ao Teu nome. E o fazemos nesse momento para interceder em favor das autoridades, em favor dos missionários, em favor dos enfermos, em favor de todos aqueles que estão chorando, seus entes queridos que foram a óbito, ó Deus. É muito difícil perder um ente querido. Só o Senhor, pela ação do seu Espírito, é que pode confortar os corações. Pedimos, ó Deus, que mais uma vez estejas nos abençoando, apontando soluções para esta pandemia e que este quadro venha a se normalizar num tempo mais breve possível. Senhor Deus, rogamos-te em favor da palavra que o Teu Espírito Santo já colocou em nosso coração e em nossa mente. Que em tudo o Senhor esteja falando e em tudo o Senhor esteja nos abençoando. Nós te oramos assim, agradecidos, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. O Senhor tem controle sobre todas as coisas. E nós fazemos esta oração em nome do Teu Filho amado, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero dar um tempo para que vocês abram suas Bíblias no 2º livro das Crônicas, o capítulo 20. Leremos os versos de 24 a 26. Nós retornaremos ao capítulo 20 todo, citando e mostrando para os irmãos algumas coisas, mas leremos apenas juntos aqui os versos de 24 a 26 do capítulo 20, do 2º livro das Crônicas. Espero que os irmãos já tenham achado aí. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, os versos de 24 a 26. Vou fazer a leitura, irmãos. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos.
tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo porque era muito. Ao 4º dia, se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso, chamaram aquele lugar Vale de Bênção até ao dia de hoje. Eu acho que quando eu comecei a ler aqui sobre os cadáveres e os mortos, alguém deve ter se assustado, né? Que tipo de mensagem é essa que o pastor vai pregar? Mas deixa eu voltar aqui a um assunto. Aqui na cidade, nós tivemos um festival há um tempo atrás, intitulado Utopia. E vinha sendo feito, parece que já tinha sido feito uma ou 2 vezes. Parece também que entrou no calendário de festividades da cidade, Festival Utopia. E nesse festival havia peças, aconteceram peças e músicas e uma série de outras coisas, né? A verdade é que a maioria das pessoas não tem noção do que seja utopia. E nem por que colocaram esse nome nesse festival. A razão pela qual colocaram esse nome, eu não sei. Posso até imaginar, mas saber eu não sei. Talvez alguém menos avisado tenha achado o nome bonito, né? E colocou lá de utopia. Mas a palavra utopia, ela é uma junção de 2 palavras gregas. Um advérbio de negação, ou u, é uma contração. É ômicron e y. Então, essa negação, esse advérbio de negação, é juntado a uma palavra chamada topos. Essa palavra é fácil a gente identificar porque tem a topografia, topógrafo. Topógrafo é aquela pessoa que faz medições na topografia de uma região, observando suas elevações, tal, a área em geral. Esse é o topógrafo que faz essas medições nas áreas de terra. Bom, então a palavra, o advérbio de negação juntado à palavra topos, significa basicamente lugar nenhum, lugar inexistente. É a negação da existência de um lugar. Não é interessante isso? Então, utopia é uma coisa inexistente. Bom, saindo da questão topográfica, a palavra foi adquirindo um significado, entre outras coisas. Ou seja, sempre que alguém quer se referir a algo impossível, inexistente, difícil de conseguir, dá-se o nome de utopia. Isso é uma utopia. Essa ideia, esse sonho, essa vontade de realizar isso aí, isso é uma utopia. Não vai acontecer nunca. É inexistente. Ok? Muito bem. Quando eu estava no seminário, foi lá que eu tomei conhecimento de um livro com esse nome, Utopia. E eu aconselho a todo mundo que leia esse livro. O autor é o Thomas Moros, mas na língua original dele fala Thomas More, é Thomas Moros. Ele escreveu esse livro na Idade Média, 1516. Ele era um grande erudito, um homem muito inteligente, estudou em Oxford, naquela época já existia, né? E ele ficou muito amigo do rei Henrique VII, e depois o Henrique VIII veio e ele continuou ali com esse vínculo e tornou-se um homem milionário, ficou muito rico, por uma série de razões.
tinha sua capacidade, tinha sua inteligência. E ele escreveu esse livro. Neste livro ele estava muito revoltado com a comunidade europeia, com a maneira como a comunidade europeia vivia a questão das oligarquias, a questão dos líderes, déspotas, enfim, ele estava muito chateado com isso. Então ele escreveu esse livro projetando uma sociedade ideal, uma sociedade que nós chamamos de sociedade igualitária, uma sociedade onde todos participassem de tudo em comum. Não confundam isso com o comunismo, não é isso, nem com o stalinismo, nada disso. A ideia dele, porque inclusive ele se dizia um cristão, né? A ideia dele, apesar de ele ter lutado contra o anglicanismo, a igreja anglicana, por uma série de razões, mas não compete discutir isso aqui. Então, a ideia dele era que todos trabalhassem, cada um em sua área, né? Não era segregação de raça, não, tá? Mas era uma questão lógica. Tem pessoas que têm a capacidade para professor, nem todos são, mas tem outro que tem capacidade para medicina. Então que se fizesse uma avaliação, e a utopia seria isso, uma sociedade, um lugar, um estado ideal de completa harmonia, completa felicidade entre os indivíduos, cada um desempenhando o seu papel, onde ninguém sentisse falta de nada. Ele parece que se inspirou em Atos capítulo 2, né? Essa é a impressão que dá. Enfim, o seu livro chama-se Utopia. Então vamos voltar. Utopia, um lugar perfeito, um lugar ótimo, um lugar maravilhoso. E eu vou tomar emprestado aqui uma frase que eu li aqui no texto. Um vale de bênção. A pátria celestial, meus irmãos, é um lugar assim. O nosso destino eterno, ao lado de Cristo, diante de Deus, será assim. Ninguém vai sentir falta de nada, todos teremos coparticipação em todas as coisas. Um lugar de felicidade eterna. Ou seja, a utopia de Thomas Moros existe. E ela está profetizada na palavra de Deus. Vamos agora voltar para o texto. Guarda essa palavra que eu dei aí. Vamos voltar a ela, talvez. Ou então, se você estiver curioso, vai para o Google, vai para a internet, procura lá, Utopia de Thomas Moros. E ele era muito amigo de um cabra chamado Erasmo de Roterdã, que na mesma época dele lá, claro, né? Escreveu um outro livro também sobre uma sociedade perfeita. O nome do livro do Erasmo de Roterdã era O Elogio da Loucura. Além desse, tinha outros livros que foram escritos naquela época. Santo Agostinho escreveu um outro livro também com a mesma ideologia, chamado Cidade de Deus. Campanella, se não me falha a memória, escreveu um outro livro com a mesma tese. Fugiu agora o título do livro dele, mas eu vou lembrar. Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social, enfim, vários livros foram escritos com esse tema, porque havia Campanella escreveu Cidade do Sol, me lembrei, Cidade do Sol. Havia um desejo muito grande de se alcançar uma sociedade o mais perfeita possível. Imagine você naquela época, na Idade das Trevas, que é chamado, né? Depois dessa época veio a Idade das Luzes, depois da Reforma. Muito bem. Nós encontramos aqui uma situação. Deixa eu passar para vocês a situação. O rei Josafá, filho do rei Asa,
que andou nos caminhos do Senhor. O rei Josafá era rei de Judá. Depois que o reino foi dividido entre reino de Israel e o reino de Judá, por causa daquela crise com os filhos de Salomão, o reino foi dividido. E o rei Josafá reinando sobre Judá, ao mesmo tempo que Acabe reinava sobre Israel. O reino de Judá se fortaleceu bastante, muito forte. E houve uma época lá em que o rei Josafá acabou se aparentando com o rei de Israel, Acabe, e fez um acordo com ele. Fez uma parceria lá, temporária, mas fez. Acontece que o rei Josafá teve um dia que chegou diante dele um emissário, né, dizendo que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, junto com outro grupo chamado Meunitas, iam pelejar contra Josafá. Aí Josafá ficou com medo, ficou temeroso. Por quê? Porque esses dois povos eram povos muito poderosos, eram fortes, eram guerreiros. Tanto os filhos de Moabe como os de Amon, ainda mais os meunitas estavam unidos com eles. Então Josafá ficou com muito medo. E o que aconteceu aí é que depois o Senhor acaba trabalhando, batalhando com eles, abençoando Josafá e dando vitória a Josafá. E o texto que eu li mostra que quando o Josafá chega no alto da montanha, no alto do morro, ele olha para o deserto, ficava mais ou menos uns 10 quilômetros de Belém. Quando ele olha para aquele deserto lá, onde ele imaginava que haveriam milhares e milhares e milhares de soldados, ele, junto com o povo, vê todo mundo morto. Todos os cadáveres, todos mortos. Só que naquela região tinha um povo chamado povo de Seir. E tudo indica que esse povo de Seir se revoltou contra Moabe e Amon. Quando eles tentaram invadir ali, tinham que passar por ali para derrotar o povo de Judá e Josafá. Houve entre eles alguma coisa, e o texto diz que um matou o outro. Só que alguns estudiosos entendem que não foi apenas uma batalha entre eles, mas que Deus mandou uma confusão entre esses homens e que eles mataram uns aos outros, acreditando que estavam matando os inimigos. Então, eles próprios mataram a si mesmos. Fizeram essa confusão e um matou o outro. E morreram todos, não sobrou ninguém. Agora, nesse momento, os filhos de Judá, o povo de Judá, junto com Josafá, desce naquele vale, né, meio deserto, desce ali e começa a catar os despojos, ou seja, o ouro, a prata, a espada, roupa, comida, tudo que eles tinham deixado ali. E segundo o texto aqui, eles fizeram isso durante 3 dias, porque era tanta coisa, mas tanta coisa, que o povo levou 3 dias para pegar a grande parte, ou quem sabe a totalidade dos despojos. Prata, ouro, vestes, armas, animais, tudo que aqueles soldados deixaram quando foram mortos. 3 dias. Então Josafá colocou o nome naquele vale de Vale de Bênção. Vale de Bênção. O povo de Judá, e junto com seu rei Josafá, chegou naquele lugar que para eles era uma verdadeira utopia. Eles nunca podiam imaginar que aquilo fosse acontecer. Mas jamais. Assim como quando Eliseu profetizou, quando houve cerco em Samaria,
Eliseu profetizou que no dia seguinte o povo sitiado ia ter de tudo. E o capitão não acreditou, acabou morrendo. Da mesma forma, Josafá também não tinha noção. Ele, pela fé, ele esperava a vitória com a ação de Deus, mas ninguém podia imaginar aquilo. Ele ficou tão entusiasmado que ele disse, naquele lugar onde todos os inimigos estavam derrotados, ele chamou aquele lugar de Vale de Bênção. Eu quero fazer uma analogia deste Vale de Bênção com a nossa pátria celestial. Nós somos forasteiros aqui, como nós cantamos. Um dia vamos alcançar a pátria celestial. Aí não tem coronavírus, não tem enfermidade, não tem caos econômico, não tem corrupção, não tem nada disso. Nós vamos viver eternamente no Vale de Bênção. Certo? E eu quero fazer uma analogia também com não apenas com o próprio céu, que para nós será o Vale de Bênção, onde os inimigos estarão todos derrotados, e nós, com tudo aquilo que Deus tem para nós, nos tornando ricos, nos tornando suficientes nele mesmo. Então, se você está nos dias de hoje, nessa crise, se você está preocupado como Josafá ficou com medo, temeroso, ele se assustou com aquilo. Eu hoje assisti um vídeo de um terapeuta falando que o medo, e eu gostei muito desse vídeo, o medo, eu conheço bem isso, mas eu gostei como ele falou. O medo produz em nós coisas que não existem e elas se tornam realidade. Elas se tornam realidade. E assim você imagina uma coisa, ou o inimigo põe uma imaginação em nós, que nós começamos a viver e dar respostas sobre aquilo como se fosse verdade. E o pavor, o terror que nós estamos vendo na televisão é um perigo. E nós acabamos acreditando em muita coisa que é pura e simplesmente maldade do diabo para com os homens. Uma coisa que muitas vezes, eu não estou dizendo que não seja uma coisa terrível essa pandemia, só estou dizendo que em muitas coisas, depois nós vamos ver que é um fake, é uma mentira, uma coisa inventada, o inimigo está por trás disso para colocar pavor no nosso coração. Daqui a pouco a gente está com febre sem ter coronavírus. Daqui a pouco a gente está com calafrio, com isso, com aquilo, sem ter nada. Vocês sabiam que na Segunda Guerra Mundial existiam, e existe isso até hoje, tá? Muito dessas coisas. Existia uma maneira de matar as pessoas sem tocar nelas, apenas com sugestões. Uma das práticas que havia naquela época, quando a pessoa era uma autoridade, não podia ser violentada de forma alguma, com armas, com nada, o carrasco começava a sugerir que ia cortar o pescoço dessa pessoa, passava alguma coisa no pescoço como se fosse uma faca e a pessoa amarrada, derramavam água morna no lugar onde supostamente tinha uma ferida, e alguém ficava dizendo, olha, o sangue dele já está saindo todo, está saindo sangue todo, já saiu mais da metade, daqui a pouco ele vai morrer, tem 1 minuto de vida, 2 minutos. O sujeito dava uma síncope e morria. Morria por sugestão, sem ter nada acontecido com ele. Então o medo é uma coisa terrível. Josafá ficou com medo, mas acabou saindo vitorioso e entrando no Vale de Bênção. Então você quer entrar no Vale de Bênção? Você quer ver seus inimigos derrotados, sejam eles físicos ou espirituais? Não interessa. Inimigo é inimigo. Eu quero ver meus inimigos, aqueles que lutam contra mim, que me ameaçam, eu quero vê-los derrotados, como Davi queria. Eu quero chegar no Vale de Bênção e poder ter tudo aquilo que está a meu dispor, dado por Deus. Eu quero. É promessa do Senhor. E eu vejo nessa história essa possibilidade.
Mas será que é simplesmente desejar, chegar lá e tomar? Não, não é assim não. Vamos avaliar o texto. Não apenas os versos que eu li, mas vamos voltar aos primeiros versos. Você quer entrar no vale de bênção? Você quer tomar os despojos do inimigo? Você quer ter vitória sem levantar um dedo sequer? Versos 3 e 4. Olha o que está escrito. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá entrou no vale de bênção. Seus inimigos foram derrotados? Tomou posse de toda aquela riqueza? Sim. Mas em primeiro lugar, Josafá fez uma coisa. Josafá buscou o Senhor. A ameaça era terrível, ele sentiu medo. Diz o texto aqui, ele teve medo. Mas o que é que ele fez? Ele deixou o medo de lado e ele buscou o Senhor. Buscou o Senhor. Essa palavra buscar, ela tem um sentido de ir atrás de uma forma para fazer contato. Fazer contato com o Senhor. A palavra correlata no grego para oração. Elkomai, proselkomai, tem essas palavras que significam fazer contato, ter intimidade, buscar o Senhor. Mas a palavra de Deus diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Vai chegar um momento que as pessoas vão buscar, como diz Paulo a Timóteo, vão sentir comichão nos ouvidos, mas não vão ter a fonte da bênção, que é a palavra, nem as profecias, nem o ensinamento dos homens de Deus, e nem a obra do Espírito Santo. Nesse momento, o medo vai tomar conta e não vai ter escapatória. Qual é o primeiro segredo para você entrar no vale de bênção? Ver os inimigos derrotados e tomar posse de toda aquela riqueza maravilhosa que Deus tem preparado. Primeira coisa, buscar o Senhor. Como é que você vai entrar no vale de bênção? Buscando o Senhor, como Josafá fez. Como ele convocou todo o povo de Judá e todo o povo fez juntamente com ele. Buscou o Senhor. Mas no verso de número 12, ainda no capítulo 20, o verso de número 12 começa assim. Que Josafá, depois de ter convocado o povo e buscado o Senhor, ele começou a invocar de Deus as obras que Deus realizou no passado com o povo de Israel. E ele fez menção à promessa que Deus havia feito a Abraão de dar a ele uma terra. E Josafá ainda diz o seguinte, olha, Senhor, aquele povo que quando nós entramos em Canaã, nós não guerreamos com eles porque tivemos misericórdia deles, esse povo que agora vem nos atacar. Eles esqueceram da misericórdia que nós tivemos com eles. Nós nos negamos a lutar contra eles e agora eles vêm nos atacar. Mas veja bem, eles estão vindo nos atacar numa terra que o Senhor nos deu. Essa terra é promessa tua para nós. Lembra disso, essa terra o Senhor prometeu a Abraão, teu amigo. Ainda fala assim, aquele que o Senhor chamou de amigo, o Abraão. O Senhor prometeu a ele, e agora estamos nós aqui, e Amon e Moab estão vindo lutar contra nós. Nós que não lutamos contra eles, e agora eles estão vindo. Como é que vai ficar essa história, Senhor? O Senhor, por favor. Então aqui na altura do verso 12, ele já havia falado isso tudo com o Senhor. Clamamos a ti na angústia, e agora esses filhos de Amon e Moabe, e o povo do monte de Seir, cuja terra o Senhor não permitiu a Israel invadir,
É o que eu falei. O Senhor não permitiu que nós invadíssemos. E eles estão vindo contra nós. Mas eles se desviaram, não os destruíram, e eis que agora nos estão dando pago. Estão nos pagando o bem com o mal, vindo para nos lançar fora da possessão que o Senhor nos deu em herança. Como é que fica isso? Aí nesse momento, o verso 12, ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. A situação era crítica, era uma multidão incontável de inimigos. E aí Josafá fala com o Senhor: e agora? Nós não temos força nenhuma. Não temos condições de lutar. Nós estamos totalmente entregues nas mãos deles. Quer entrar no vale de bênção, irmão? Quer entrar no vale de bênção, irmã? Busque o Senhor. Mas não se esqueça de reconhecer que eu e você somos fracos. Não temos como resistir a muitas coisas. Como, por exemplo, esse coronavírus. Não tem remédio, não tem vacina, não tem nada. Nós estamos à mercê desse vírus. Estamos à mercê dos homens corruptos. Estamos à mercê do mal, do povo licencioso, da imoralidade, da incógnita que paira no mundo. Nós não temos força. Eu acho que esse tem sido um grande problema de muitos homens e muitas mulheres que se dizem cristãos. Como dizem os paulistas, se acham, né? Estão com dinheiro, tem casa, tem carro, aparentemente tem saúde, posição, tal, e começam a se esquecer de Deus e, num ato hedonista, essa que é a verdade, numa celebração do próprio homem, começam a achar que são muito poderosos. E todos esses poderosos vão cair. Todos os poderosos, humanamente falando, entre aspas, vão cair. Porque a Bíblia diz que aquele que se humilha é exaltado e aquele que se exalta é humilhado. E ninguém tem força. Ninguém tem força. Partidos políticos, reis, não importa quem seja, não tem força. Todos são fracos. Só Deus tem força, só Deus tem poder. E quando um homem se humilha diante de Deus e reconhece isso: Senhor, me socorre, porque eu sou fraco e necessitado, careço do Senhor. O Senhor então socorre com misericórdia e graça e traz vitória para a nossa vida. Os homens são levados a se sentirem muito senhores de si. Este é um grande erro dos seres humanos. Nós nada somos diante de Deus, o Todo-Poderoso. Por isso é que muita gente não vai entrar no vale de bênção, porque é como se Deus dissesse: olha só, você é muito capaz, então entra sozinho. Derrota os filhos de Amon, os filhos de Moabe, o povo de Seir, derrota os inimigos, vai lá. Que foi que Deus falou para Gideão: eu não vou dar os inimigos em tuas mãos com 32 mil soldados. É muita gente. Depois você vai dizer assim: fomos nós que ganhamos a batalha. Vejam como eu sou um grande general. Olha como eu sou um grande líder. Olha como o nosso povo é forte. E Deus disse assim: eu vou entregá-los na mão de vocês com apenas 300 homens. Como é que nós vamos lutar contra milhares e milhares e milhares de homens com apenas 300? É porque eu vou fazer vocês vencerem. Para que vocês não se sintam especiais, os melhores. Sou eu. Vocês não são nada. E assim foi com a muralha de Jericó, com Josué à frente. Não, vocês não vão guerrear não, vocês vão gritar e tocar trombeta, só isso. Ué, mas um muro de 30 metros de altura, não sei, 10 de largura? Não. Vocês não têm força. O ser humano é uma palha, é um grão de areia diante
de Deus. Mas no mesmo versículo, no finalzinho, Josafá diz assim: mas nós pomos os olhos no Senhor, nossos olhos estão voltados para ti. E diz aqui, nós não temos força, porém os nossos olhos estão postos em ti. Nossos olhos estão postos em ti. Vocês lembram daquela vez, não sei se alguém vai lembrar, quando Deus mandou uma praga de serpentes contra o povo de Israel no deserto? E tinha umas serpentes que picavam as pessoas e elas morriam. Serpentes ardentes. Eram serpentes que não tinha, naquela época já não tinha antídoto mesmo, né? Mas, mesmo que houvesse algum remédio, alguma coisa inventado por eles, nada curava. Morreram muitas pessoas. Então Deus falou para Moisés: levanta uma serpente de metal lá no alto. Deve ter sido um morro, alguma coisa. Bem alto. E será que todo aquele que for picado pela serpente e olhar para o alto será salvo. Alguém lembra desse texto? Espero que sim. E aquela serpente era uma figura, um tipo, talvez, de Jesus, que foi fincado lá no Gólgota, numa cruz, para onde todo aquele que olha para ele, e esse olhar não é apenas exercitar capacidade de visão, é olhar com fé, como o ladrão da cruz, crendo que ele ia herdar a eternidade, o reino, e que ele tinha o poder de salvar eternamente. Então, todo aquele que olha para Jesus, todo aquele que olha para Deus, entendendo que a força está em Deus, o poder está em Deus, e se humilha diante dele, esse é exaltado e esse vence. Olha o que ele diz: nós não temos força, eles são muitos, o inimigo é muito poderoso, muito grande, e nós não temos como vencê-los, mas os nossos olhos estão postos em ti. Você quer entrar no vale de bênção? Não desvie o olhar de Jesus. Não desvie o olhar da palavra. Não desvie o olhar da pessoa de Deus. De tudo aquilo que Deus nos manda fazer em obediência. Olhe para Jesus. Olhe para a pessoa de Deus. Erga os olhos. Não fique olhando apenas horizontalmente. A pandemia do coronavírus. Os governantes que não estão sabendo governar no mundo inteiro. Isso não é privilégio do Brasil, não. Tem em todo lugar. Quanta corrupção. Quanta doença. Vamos olhar para cima. Senhor, a terra é tua. Eu sou teu. O controle é teu. Eu te glorifico, eu te louvo e entrego minha vida em tuas mãos. Me mostra como viver para ser sal e luz. Meus olhos estão postos em ti e não nas coisas terrenas, não nas coisas passageiras. Josafá fez isso, junto com o povo. Josafá buscou o Senhor com todo o povo, toda Judá, e entrou no vale de bênção, e foi aquela felicidade. Josafá reconheceu a sua fraqueza com todo o povo, reconhecendo isso, essa dependência plena e total de Deus. E disse, declarou e viveu assim, porque Josafá, ele repetiu, com raras exceções, o exemplo do seu pai, Asa, que andou nos caminhos do Senhor. Diz-se de Josafá que muitos altos postes, ídolos, não foram arrancados. Não sei se ele não teve tempo, condições políticas para isso, não sei o que foi, mas ele caminhou nos caminhos de seu pai, Asa, e ele se humilhou diante de Deus, e ele postou os olhos em Deus, junto com o povo de Judá. Não era à toa que o povo de Judá era poderoso também. Josafá nessa época era muito rico. Josafá reinou 25 anos em Jerusalém. Começou a reinar aos 35. Então, você teve aí, quem sabe, 60 anos, deve ter morrido mais ou menos por aí. Muito bem. E o resultado é que ele entrou no vale de bênção. Então, nós precisamos imitar essas atitudes do rei Josafá e do povo de Judá. Mas há um outro texto aqui
está registrado em duas etapas, do verso 14 ao verso 17, e depois os versos 23 e 24, que eu já li aqui, mas nós vamos repetir. Os versos 14 a 17 diz assim, observe. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, tribo levita. E disse, o Senhor disse através de Jaaziel, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Isso me dá uma tranquilidade maravilhosa. O convencimento do Espírito Santo que a nossa peleja, a peleja que está diante de nós, não é nossa, é de Deus. Deus sempre mostrou isso ao seu povo. Quando o povo rejeitou a Samuel, Samuel foi reclamar com Deus em oração e Deus disse para ele assim, Samuel, Samuel, eles não estão lutando contra você, estão lutando contra mim. Meus irmãos, o Filho de Deus, os servos do Senhor, não precisam se preocupar em lutar contra inimigos, a batalhar contra as coisas que vêm contra eles. Não. Quem batalha a nossa batalha, quem luta a nossa guerra, é Deus. A guerra é dele. A luta é dele. Nós não temos que nos preocupar em batalhar contra ninguém. E talvez aí exista a explicação para uma grande confusão que muitos cristãos fazem sobre a famosa guerra espiritual. Que guerra espiritual? Eu não tenho condições de guerrear guerra espiritual. Eu, às vezes, não tenho condições de guerrear guerra material, quanto mais espiritual. A guerra espiritual que o inimigo intentou contra o Senhor já foi ganha há muito tempo. Ele já foi derrotado há muito tempo na vida dos filhos de Deus. Não existe necessidade de nós imaginarmos que por nossa devoção ou por nosso esforço nós vamos ganhar uma batalha. Não, não. Josafá buscou o Senhor, proclamou o jejum, mas Deus fez questão de dizer para ele, lá no verso 17, a batalha é minha. Vocês conhecem aquele cântico que diz assim, não tenhas sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um, seria muito para ti. É somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Esse cântico é maravilhoso. Nós nada podemos fazer. Nossos olhos têm que estar voltados para o Senhor, clamando ao Senhor, crendo no Senhor, porque essa batalha não é nossa, a batalha é dele. É o que diz o texto aqui. Não tenham medo, não se atemorizem diante desta grande dificuldade, desse grande mal, desse grande inimigo, pois a peleja não é de vocês, a peleja é minha, a peleja é de Deus. Que coisa maravilhosa. Aí no verso 23 e 24, né, como eu já li aqui, nós lemos o seguinte, vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos, tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Eu li o 25, aqui no 24. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão que ele tanto temia. E eis que eram corpos mortos,
que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. No verso 24. Não é gostoso exercitar a fé nesse Deus que luta por nós? Não tem um cântico aí que diz: nunca se ouviu, como é que é? Ainda não se viu, ainda não se ouviu, que é um texto bíblico, sobre um Deus que trabalha para aqueles que o amam. Então, meus irmãos, nós vamos chegar nessa pátria celestial e muitas bênçãos o Senhor vai nos dar aqui e agora. Ele está preparando essas bênçãos, derrotando nossos inimigos, e ele chama esse vale de bênção. Muitos de nós teremos vitórias maravilhosas sobre qualquer inimigo aqui, nessa terra, nessa realidade, sem falar da vitória final na nossa pátria celestial. O vale de bênção. Mas, para encerrar, eu quero chamar a atenção para os versos 18 a 22. Eu quero recapitular aqui. Como chegar ao vale de bênção? Buscando ao Senhor, reconhecendo nossa fraqueza e a força do Senhor, voltando os olhos para o nosso Deus, tirando os olhos da nossa realidade, não nos alienando, entendendo que a peleja não é nossa, é do Senhor, porque nós não temos força em nós mesmos. E por último, versos 18 a 22, adorando e louvando a Deus. Quer ver? Olha só que coisa extraordinária. Quer ver? Versos 18 a 22. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Olha o segredo aqui. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira, adoração e louvor. Pela manhã, cedo, se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, Judá, ouvi-me. E vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha só, começando eles a adorar, a louvar, a bendizer o nome do Senhor, o Senhor derrotou todos. Você quer entrar no vale de bênção? Adore ao Senhor, louve ao Senhor, engrandeça o nome do Senhor, diante das potestades, diante dos homens. Faça isto. Por enquanto você não pode fazer isso em comunhão com os irmãos na igreja, mas assim que puder, façam isso. E no momento, façam com a sua família. Orem, leiam a palavra, cantem louvores, adorem ao Senhor. E aí, vocês vão entrar no vale de bênção. E vai ver, nós vamos ver os inimigos derrotados, sejam eles quais forem. E nós vamos nos assenhorar dos despojos, das riquezas, de tudo que Deus tem para nós no vale de bênção. Eu quero estar nesse vale de bênção, como Josafá e o povo de Judá. E eu tenho certeza que você quer também. Recapitulando, busque o Senhor, reconheça a sua fraqueza, volte seus olhos para Deus, entenda que a peleja é de Deus e não sua, porque você não tem capacidade para isso, e adore
louve, sirva o Senhor, e o Senhor vai lhe abençoar e vai permitir que você suba num alto e olhe os inimigos derrotados e você possa tranquilamente tomar posse de tudo que Deus tem para você no vale de bênção. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fale ao coração de maneira rica e poderosa. Que não seja a palavra do pastor, mas seja aquilo que o Espírito Santo colocou em seu coração ao longo da nossa meditação. Que Deus assim abençoe a sua igreja, que nos dê vitória e nos leve ao vale de bênção. Eu quero agradecer mais uma vez a todos que estiveram participando conosco. Quero pedir que os irmãos retornem na quinta-feira, às 19h30, para concluirmos o estudo sobre a fé. E assim daremos continuidade a essas nossas palestras com vistas a nos tornar mais achegados e também abençoados pela palavra do Senhor. O nosso irmão Roberto, enfermeiro, né? Esposa Silvana, esposo da Giovânia, agradece porque a enfermeira Rosângela e o professor Dr. Edson já saíram da UTI, já estão no quarto recuperando. Ele nos pediu que orássemos em favor dessas pessoas e, para a glória de Deus, essas pessoas já estão recuperadas. Nós louvamos a Deus por isso. Eu quero orar mais uma vez para que assim nós encerremos a nossa live de hoje. Vamos orar? Senhor nosso Deus, amado, querido e eterno Pai. Senhor, queremos agradecer-te por tua misericórdia em nos resgatar, pelos méritos do teu Filho Jesus, que morreu na cruz do Calvário para, em nosso lugar, cumprir a tua justiça. Senhor, queremos te agradecer por tua palavra que é viva e eficaz e tem nos orientado no nosso viver diário. Mais uma vez pedimos a unção do teu Espírito para entender aquilo que ele mesmo escreveu neste livro santo. Queremos agradecer pela restauração do Dr. Edson e da Rosângela. Queremos te agradecer pela restauração, ó Deus, do teu servo pastor Simval. Queremos, ó Deus, rogar ao Senhor que, mais uma vez, console os corações das famílias enlutadas. Na igreja de Duque de Caxias, o Senhor esteja ali confortando os corações daqueles irmãos. Ó Deus amado, guarda o teu povo. Permita-nos testemunhar do teu poder e da tua graça e da tua misericórdia diante dos homens. E nesse momento rogamos-te, ó Deus, uma noite tranquila e mais uma semana na tua presença. Permita-nos ver a vitória manifestada, ó Deus, diante do mundo inteiro pela ação maravilhosa do Senhor. Recebei a bênção, irmãos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. E assim Deus nos abençoe. Até quinta-feira, se Deus nos permitir.